Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no canal. Hoje vamos falar sobre funções entre espaços vetoriais, tá? Basicamente vamos falar de um tipo de função linear, que são as transformações lineares, tá? Então essas transformações lineares, elas são aplicações entre espaços vetoriais, tá ok? Bom, então o que é necessário para que uma função seja uma transformação linear, tá? Uma transformação linear, como o próprio nome já diz, ela deve obedecer a alguns critérios de linearidade, tá? Então, dado dois espaços vetoriais V e W, uma aplicação T, que vai de V em W, ela é uma transformação linear se satisfazer as duas condições. Primeiro, T de U mais V é T de U mais T de V, tá? E T de um número lambda vezes U é lambda vezes T de U. Isso para quaisquer vetor U e V e lambda real, tá? Então, pessoal, para a gente verificar se uma transformação é linear ou não, a gente tem que verificar dentro da sua lei de formação se ela satisfaz as duas condições. Se não satisfazer uma das condições, já deixa de ser linear, tá bom? E um caso especial de transformação linear é quando a gente toma o V e o W sendo o mesmo espaço, tá? A gente chama essas transformações lineares de operador linear. Então, sempre que a gente falar na palavra operador linear, a gente está falando de uma transformação de V em V, tá? Quando a gente toma o V igual ao W, ok? Então, por exemplo, olha, considera a transformação linear T de V em V dada pela identidade, ou seja, ela pega cada elemento e leva nele mesmo. Então, T de V igual a V, para todo V, né? Isso é um operador linear. Por quê? Primeiro, os espaços são iguais, então é um operador linear, né? É um operador. E ele vai ser linear porque, se a gente utilizar a definição, olha, dados U e V e lambda real, a gente tem T de U mais V, quem é isso? Olha, por definição, o operador pega o vetor e leva nele mesmo. Então, o T de U mais V é o próprio U mais V, né? Só que, pela definição, o U é igual ao T de U e o V é igual ao T de V. Então, a gente conclui que o T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Da mesma forma, se a gente considera agora o T de lambda U, olha, o nosso vetor é lambda U. A transformação ela pega o vetor e leva nele mesmo. Então, T de lambda U é lambda vezes U. Só que o Uzinho aqui, olha, é o T de U. Então, substituindo U por T de U, a gente tem T de lambda U igual a lambda T de U. Tá? Então, observe, o operador de identidade satisfaz as duas condições da definição. Então, ele é uma aplicação linear, ou é uma transformação linear. Como os espaços são iguais, ele é um operador linear. Tá ok? Bom, um outro exemplo um pouco mais sofisticado, né? Considere o espaço R3 e o R2 e a transformação linear T de R3 para R2, a aplicação dada por essa expressão aqui, ó. Tá? Então, o que a transformação faz com um vetor de 3 coordenadas? Transforma ele em um vetor de 2 coordenadas. De que forma? Somando a primeira com a segunda coordenada e dobrando a primeira coordenada e somando a terceira coordenada. Então, a gente vai tentar verificar que isso é uma transformação linear, tá? Então, olha só, vamos lá. Como que a gente verifica se essa aplicação é uma transformação linear? Primeiramente, vou considerar U e V em R3, né, que é o domínio, nosso domínio aqui da transformação, né? Então, seja o U e V em R3 e um número real lambda qualquer. Então, primeiro, olha, quem é T de U mais V? Bom, como eles são vetores de R3, a gente pode supor, por exemplo, que o U, vou até colocar aqui na frente, ó, U, X, Y, Z. E o V a gente pode supor que é um A, B, C. Então, T de U mais V, olha, é T de... Então, eu vou somar primeiro. Quem é U mais V? Olha, definição de soma nos espaços vetoriais. Como que eu somo U e V? Coordenada a coordenada. Então, é T de X mais A, Y mais B,
Z mais C. Agora eu utilizo a definição da minha aplicação T. Eu uso essa definição aqui. Então, aqui eu vou utilizar aquela definição. Olha. O que a transformação faz? Olha, soma a primeira e a segunda coordenadas. Então, eu vou somar x mais A mais y mais B. Agora, eu multiplico a primeira coordenada por 2 e somo com a terceira. Então, fica 2x mais A mais Z mais C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar isso aqui. Olha, isso é a mesma coisa de escrever, olha. X mais Y mais A mais B. A gente não pode escrever assim? Então, a gente tem esse pedaço. Do outro lado, a gente pode escrever, olha, 2x mais Z mais 2A mais C. E agora, observe que a gente separando, a gente tem, olha, x mais y, 2x mais z, mais a mais b, 2a mais c. Observe que isso aqui é, por definição, esse pedaço aqui é o t de x, y, z. Esse pedaço aqui é o t de a, b, c. Ok, mas isso aqui, olha, t de x, y, z é o t de u. T de A, B, C é o T de V. Então, observe, a gente mostrou o seguinte, olha. Dado dois vetores quaisquer, U e V, o T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Então, a nossa transformação, a nossa aplicação, satisfaz a primeira condição de transformação linear. Vamos verificar a segunda, olha. Então, agora a segunda condição. Eu vou calcular o T de lambda vezes U. Olha, por definição, isso é T de lambda x, y, z. Que é T de lambda x, lambda y, lambda z. Agora, nesse ponto, eu estou com um vetor de R3 aqui entre parênteses. Então, eu posso usar a definição de T. O que diz a definição de T? Olha só. A imagem de um vetor qualquer, ela é somar a primeira e a segunda coordenada e multiplicar a primeira por 2 e somar com a terceira. Então, eu vou somar a primeira e a segunda coordenada, multiplicar a primeira por 2 e somar com a terceira coordenada. Olha, mas isso então vai ficar lambda, colocando lambda em evidência, né? X mais y, 2x mais z. Bom, mas isso aqui é a definição de t de x, y, z, que é o nosso u. Então, isso é lambda t de u. Então, observe, eu mostrei que t de lambda u é lambda t de u. Portanto, t é uma aplicação linear. Por quê? Uma transformação linear, porque satisfaz as duas condições que a gente queria, tá? Então, t é uma transformação linear. Tá? Então, para verificar se uma aplicação é ou não uma transformação linear, a gente tem que verificar aqueles dois pontos, I e 2I, ok? Bom, e aí a gente tem alguns exemplos de algumas aplicações que não é transformação linear. Por exemplo, pega a função f de r em r igual a f de t igual a t ao quadrado. Isso não é uma aplicação linear. Por quê? Olha, se você pegar dois números t e s e somar, quem é f de t mais s? Bom, pela definição, f de t é o t ao quadrado. Então, f de t mais s é t mais s ao quadrado. Desenvolvendo o quadrado perfeito, né? A gente lembra que a mais b ao quadrado, isso é a ao quadrado, 2ab, b ao quadrado. Então, olha, t ao quadrado, s ao quadrado, 2ts. Né? Quadrado perfeito. Só que observe que se a gente considerar o t diferente de zero e o s também diferente de zero, esse termo aqui não é zero. Então, se não é zero, isso é diferente de t ao quadrado mais s ao quadrado.
Ou seja, é diferente, olha, quem tem ET ao quadrado? É f de t. Quem é s ao quadrado? É f de s. Então, f de t mais s é diferente de f de t mais f de s. Tá? Então, ela não é linear, porque ela não satisfaz uma das condições. Não precisa nem de verificar a outra. Aqui também, mesmo jeito, olha, considere t de R3 para R2, t de xyz igual a x mais y ao quadrado. Ela não é linear. Porque quando a gente calcula, por exemplo, t de lambda xyz, olha, isso é lambda x mais lambda y e lambda ao quadrado z ao quadrado, né? Que é a coordenada lambda z ao quadrado. E aí a gente vê que não é igual a lambda t de xy, né? Uma dica bem interessante, que a gente acaba utilizando bastante, é o seguinte, uma aplicação linear, ela tem que ser linear. Então não pode aparecer potências, não pode aparecer funções que não sejam lineares, tá? Então, em geral, se aparecer um termo quadrático, um termo cúbico, isso deixa de ser linear, tá? Nossas aplicações de transformação linear, a ideia é que sejam expressões lineares, tá bom? Ok, um exemplo muito utilizado, principalmente em cálculo, né, é quando a gente considera o espaço vetorial dos polinômios, tá, de até grau n, e aí a gente considera a aplicação derivada. Tá? Na verdade, isso aqui vai além do espaço dos polinômios. Eu vou considerar o polinômio aqui só apenas por aplicação. Mas se a gente considerar de forma geral qualquer espaço de função e o operador que associa cada polinômio à sua derivada, isso é um operador linear. Tá? Então, isso é um operador linear. Então, a gente tem essa aplicação, olha, a transformação, ela pega uma função e leva na sua derivada. Tá? A afirmação é que isso é uma aplicação linear. Vamos ver? Bom, então vamos lá. De fato. Então, vamos considerar dois polinômios, f de t e g de t, dois polinômios de até grau n. E vamos tomar logo um lambda real, um número real, né? Então, a gente tem, olha, primeiro, quem é o t de f de t mais g de t? Olha, isso aqui é, por definição, a derivada com relação a t de f de t mais g de t. Só que vocês vão se lembrar lá do cálculo, né? Quem já fez cálculo, vai se lembrar que a derivada ela é linear, né? Você pode calcular a derivada da soma e calcular a derivada de cada um e depois somar. Então, isso aqui é a derivada de f em t mais a derivada de g em t. Né? Só que a derivada de f é o t de f. A derivada de g é o t de g. Então, observe, a transformação da soma, t da soma de f mais g, é igual ao t de f mais t de g. Então, satisfaz a primeira condição. Vamos verificar a segunda. Transformação de lambda f de t, olha, isso é por definição a derivada com relação a t de lambda vezes f de t. Bom, e aqui tem várias maneiras de ver, né? Vocês podem utilizar aqui a derivada linear também, quando você multiplica por um escalar. Vocês podem utilizar, por exemplo, a regra do produto, né? Se você quiser usar a regra do produto, por exemplo. Se você quiser usar a regra do produto, isso é a derivada com relação a t do lambda vezes o f de t, mais o lambda vezes a derivada com relação a t do f de t. Né? Só que a derivada de lambda, como lambda é uma constante, isso aqui é zero. Então, sobrou somente lambda vezes derivada com relação a t da f. Pronto. E isso ali é exatamente lambda vezes a transformação de f de t. Então, note. Transformação t de lambda f é lambda t de f. Então, a aplicação t, ela satisfaz as duas condições de transformação linear. Então,
Portanto, T é uma transformação linear. Então, T é uma transformação linear. Tá? Bom, então, essas transformações lineares, a gente tem algumas propriedades que nos auxiliam muito a trabalhar com transformações lineares. Uma delas, por exemplo, quando a gente vai verificar se uma transformação é ou não linear. Tá? Uma transformação linear T de V em W, ela tem que levar zero no zero. Uma transformação linear tem que levar o vetor nulo no vetor nulo. Tá? Então, se a gente calcular a imagem de um vetor nulo e ele não for o vetor nulo do outro lado, a transformação não pode ser linear. Por exemplo, se a gente pegar T de R2 para R3, que faz o seguinte, olha, T de x, y, z, perdão, T de x, y, é igual a x mais y, z e x mais 1, por exemplo. Observe, se a gente calcular t de 0, 0, que é o vetor nulo de R2, isso vai ficar 0 mais 0, que é 0. Aqui é y. 0 e 0 mais 1 é 1. Isso não é o vetor nulo de R3. Como isso aqui não é o vetor nulo de R3, isso aqui está me dizendo que t não é linear. Tá? Então, a imagem do vetor nulo tem que ser o vetor nulo. Se não for, ela não é linear. Cuidado! Eu não estou dizendo que se você calcular o t de 0 der 0, a transformação é linear. Eu estou dizendo que se der diferente de 0, não é transformação linear. Um exemplo clássico é, por exemplo, t de R2 para R2. Eu venho aqui e coloco, olha, t de xy, por exemplo, é x ao quadrado y. Se a gente calcular o t de 0, 0, vai dar 0, 0. Porém, ela não é linear, é um quadrado aqui. Tá? Então, levar 0 no 0 não significa que é linear. Não levar 0 no 0 significa que não é linear. Tá bom? Bom, então essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, que é muito útil porque nos permite a calcular a imagem da transformação através de uma base, é a seguinte, olha. Como ela é linear, T de A1V1, A2V2, ANVN, você pode tirar esses escalares aqui de dentro. Isso é A1T de V1, A2T de V2, ANT de Vn. Tá? Por exemplo, vamos fazer aqui no caso de dois vetores, né? T de A vezes U mais B vezes V. Por definição, a transformação da soma, isso é a transformação de AU mais T de BV. Pela segunda propriedade, o escalar pode sair. Isso é AT de U mais BT de V. Então, observe. Calcular a imagem de uma soma de vetores é calcular a imagem de cada um. Em seguida, calcular a imagem de um múltiplo do vetor, você pode tirar esse múltiplo para fora. E isso é muito útil quando esse conjunto S1, S2, V1, V2, Vn é uma base. Tá? Por exemplo, olha, vamos fazer aqui um exemplo. Seja T de R3 para R2 uma transformação linear. E vamos considerar essa base de R3. O que é base mesmo? Você se lembra de algumas aulas para trás? Quem não se lembra, dá uma corrida lá para assistir. Mas uma base é um conjunto que gera o espaço e é Li. Tá? E aí, dando isso, eu pergunto, olha, sabendo que T de 1, 1, 0, observe, é o primeiro vetor da base. T de 0, 1, 0, que é o segundo vetor da base. E T de 1, 1, 1, 0, 1, que é o terceiro vetor da base. Então, eu sei a imagem da base. Eu quero encontrar a lei de formação e a imagem desse vetor aqui. Então, é muito simples e prático. Se eu conheço a imagem da base, eu conheço a imagem de qualquer vetor. Vamos lá. Por quê? Então, vou considerar um vetor qualquer
x, y, z. Então, eu vou considerar um vetor qualquer. E escrever, e vamos escrever o x, y, z como combinação linear de b, de beta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o vetor qualquer que eu peguei como combinação linear da minha base. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos considerar aqui A, B, C, 3 números reais, tais que A vezes o primeiro vetor da base, 1, 1, 0. B vezes o segundo vetor da base, 0, 1, 0. C vezes o terceiro vetor da base seja igual a esse vetor que eu considerei, x, y, z, qualquer. Então, eu vou montar um sistema de equações nas variáveis a, b e c. Olha. A mais c igual a x, a mais b igual a y e c para mim está sendo igual a z. Né? Tirei isso daqui, né, pessoal? Somando aqui, ó, a vezes 1, a. B vezes 0, 0. C vezes 1, C. Então, fica a mais c. Agora, o segundo, ó, a vezes 1, a. B vezes 1, 1. C vezes c, 0. Então, a mais b. E a última fica a vezes 0, 0. B vezes 0, 0. E c vezes 1, c. Tá? Então, a gente tem esse sistema. Então, para resolver esse sistema está bem fácil, né? O c já vale z. Substituindo esse valor de c aqui, a gente acha que o a é x menos z. Substituindo esses dois valores aqui, a gente tem x menos z mais b igual a y. Então, a gente acha que o b é y menos x mais z. Então, achei os valores de a, b e c. Portanto, note, achei os valores de a, b e c. Então, eu vou substituir agora os valores de a, b e c nessa equação aqui. Ó. A gente vai ficar com o seguinte, olha, que o x, y, z, então, é igual a gente tinha a vezes 1, 1, 0. B vezes 0, 1, 0. C vezes era 1, 0, 1, né? Que é os três vetores. Ó. A gente tem essa igualdade. Só escrever ela de novo. Só que a gente calculou o A, B e o C. Então, a gente tem que isso aqui é o A, que era x menos z, 1, 1, 0. O B, que a gente calculou, que era y menos x mais z, vezes 0, 1, 0. Mais o C, quem era o C? Era o z, 1, 0, 1. Né? E agora basta calcular a transformação. Então, quem é o t de x, y, z? Olha, se x, y, z respeita essa igualdade, a transformação também. Isso é o t de x menos z, 1, 1, 0. Y menos z, y menos x mais z, 0, 1, 0. Mais z, 1, 0, 1. Mas observem o seguinte, olha. Isso aqui é um número, a gente sabe que é o A. Isso é um número, que é o B. Isso é um número, que é o C. Esse cara é um vetor V1, esse é um vetor V2, esse é um vetor V3. Então, a gente está exatamente com aquela propriedade, olha. O t de um certo vetor, ele é o t de A, V1, B, V2, C, V3. Então, por aquela propriedade que a gente viu, a gente pode separar e tirar os escalares. Isso é AT de V1, BT de V2, CT de V3. Então, a gente vai fazer isso aqui. Olha. A gente vai separar. Isso fica o A, que é x menos z, T do vetor V1, é 1, 1, 0. O B, que é y menos x mais z, T do vetor V2, 1, 0, 1, 0. Mais o C vezes o vetor T do vetor V3.
Agora, esses t desse primeiro vetor, t do segundo e t do terceiro, essas imagens a gente conhece, ó, foi dado. T de V1, T de V2, T de V3. Então, eu vou substituir isso lá. Então, T de V1, 0,2. Então, fica x menos e, 0,2. Mais y menos x mais e, T de 0, 1, 0. Aqui, ó. 1 menos 2. 1. Mais o z, o t do último vetor, que está aqui também, ó. 3, 1. Então, aqui fica 3, 1. Agora é só multiplicar. Então, isso é 0 vezes x menos e é 0. E 2 vezes x menos e, que vai ficar 2x menos 2z. Mais y menos x mais e vezes 1, que é isso. E vezes menos 2 vai ficar menos 2y mais 2x menos 2e. E no último fica 3e mais vírgula z. Pronto. Basta substituir agora, somar agora, né? 0 mais esse cara dá ele mesmo, agora fica y menos x mais e mais 3e. Então, deu y menos x mais 4z. Essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada, olha, a gente tem 2x menos 2e, aqui, mais menos 2y mais 2x menos 2e, mais e, que é o último. Então, somando, olha, fica 2x mais x, 4x, menos 2e, menos 2e, menos 4z, mais e, menos 3z, e menos 2y. Então, vamos colocar assim, menos 2y. Então, essa é a nossa transformação linear. Olha. A imagem de qualquer vetor, x, y, z, é esse cara aqui. Então, por exemplo, eu pedi para calcular o t de 5, 3 e menos 2. 5, 3 e menos 2 vai ficar igual. Só vou substituir, olha. O x vale 5, o y vale 3 e o z vale menos 2. Então, olha. 3 menos 5 menos 2 vezes 4, 8. Então, isso dá menos 10. Né? Menos 3 mais 3, menos 10. Substituir aqui também, ó. Segunda coordenada, 4x, então 4 vezes 5, 20. Menos 2y, 2 vezes 3, 6. Menos 3 vezes menos 2, que dá mais 6. Então, menos 6 mais 6, 0, isso dá 20. Então, a imagem de 5, 3, menos 2 é menos 10, 20. Tá bom? Então, dada uma transformação linear na base, se você conhece a imagem de uma base do espaço, você conhece a transformação linear em qualquer vetor do espaço. Tá? Basta escrever o vetor qualquer que você tomar como combinação linear da base, em seguida aplicar a transformação linear, utilizar a linearidade da transformação linear, tá? E no final utilizar os valores dados para a imagem da base. Ok? Beleza. Então, a gente chegou no final aqui, né? Que o t de x, y, z é igual a essa expressão aqui. Beleza. Bom, quando a gente tem uma transformação linear, surge para a gente, naturalmente, dois subespaços vetoriais muito importantes. O primeiro deles é o subespaço imagem. O que é a imagem de uma função em geral? A imagem é o conjunto dos vetores do contradomínio que recebem alguém. Né? Então, o que é a imagem de uma transformação T de V em W? O que é isso? São os vetores do contradomínio, então são os vetores de W, tá? Que são imagens de alguém lá de V. Então, o conjunto imagem, como o próprio nome já diz, é a imagem da transformação linear. É o conjunto das imagens dos vetores de V. Tá? Algumas propriedades interessantes. Ó. Primeiro, a imagem, é claro que ela não é nula. Por quê? Como eu já disse,
Se T é linear, se você pegar o zero de V, isso vai ter que dar o zero de W. Então, no mínimo, o elemento nulo de W está na imagem, tá? No mínimo. Quando a imagem, porque a imagem, você pode pegar a transformação, por exemplo, está aqui no espaço, está aqui o espaço W. Quando você aplicar a transformação linear T, pode ser que você não, se você caia apenas em um subconjunto aqui. A imagem vai estar aqui dentro. Mas pode ser que a imagem seja todo o espaço. Tá? Quando a imagem for todo o espaço W, a gente diz que a transformação linear é sobrejetora. Ou seja, para qualquer vetor que você pegar em W, vai existir alguém em V que quando você aplicar a transformação linear vai dar esse W. Tá? E por último, né, o conjunto imagem ele é um subespaço vetorial. Isso talvez seja a informação mais importante aqui. Tá? Quando você tem uma transformação linear e olha para o conjunto imagem, ele é um subespaço vetorial de W. Tá? Ele é um subespaço vetorial de W. Bom, eu vou deixar como exercício aqui vocês verificarem isso. É um exercício interessante de se fazer. Verificar que imagem de T é subespaço vetorial de W. Né? Lembrando, né, vocês têm que verificar primeiro que se você pegar W1, W2 na imagem, então W1 mais W2 também estará na imagem. E vocês têm que verificar que se você pegar W1 na imagem e lambda real, então lambda vezes W1 também está na imagem. Então verifiquem isso, é um exercício muito interessante. Então, por exemplo, olha, considera a transformação linear de R3, né, que pega o vetor e associa a sua projeção. O que é isso, né? Vou tentar fazer um desenho para a gente visualizar o que essa transformação linear está fazendo, né? Então, o que ela está fazendo é mais ou menos assim, olha. Está pegando um vetor aqui no espaço, então você sai daqui da origem e vem aqui para o espaço, um vetor que tem coordenada x, y, z. E o que eu estou fazendo é pegando esse vetor aqui e projetando ele aqui no plano. Então, isso é o que a transformação linear faz. Ela está transformando esse vetor aqui no vetor aqui de baixo, tá? Em cima do plano. Então, a afirmação é que a imagem dessa aplicação linear, dessa transformação linear, é o próprio plano XY. Então, a imagem é o plano XY. De fato, olha, quem é a imagem por definição? Imagem de F é o conjunto dos vetores, vamos chamar aqui de A, B, C, de R3, tal que ABC é o F de algum x, y, z, né? Com esse x, y, z em R3. Então, isso é a definição da imagem. Né? Só que isso é a mesma coisa de dizer o seguinte, olha, é o conjunto ABC, tal que o A é igual a x, perdão, que o ABC é igual a x, y0. Note, é a mesma coisa de falar ABC, tal que o A é igual a x, o B é igual a y e C é 0. Só que o A e B ser igual a x e y significa dizer que o A e B são qualquer número real. Então, a gente pode colocar simplesmente C igual a 0. E isso é exatamente a definição do plano XY. Isso é exatamente a definição do plano XY. Então, a imagem de F é esse conjunto, que é o plano XY. Tá?
O outro conjunto que é muito importante a gente lembrar dele e trabalhar com ele nas transformações lineares é o núcleo de uma transformação linear. O que é o núcleo? A gente denota por quer de T, quer de kernel, né? Em inglês, núcleo é kernel. Então, quer de T, ou núcleo de T, é o conjunto dos vetores agora do domínio de V, são os vetores de V, que ao aplicar a transformação linear, a gente obtém o vetor nulo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está olhando para os vetores que, quando a gente aplicar a transformação linear, a imagem é o vetor nulo. Então, a gente está olhando quem está sendo levado no vetor nulo. Tá? E aí, algumas coisas importantes. Ó. Primeiro, ele é não vazio. Óbvio, né? O zero de V pertence ao espaço, porque quando você aplica T de zero, isso a gente já viu, isso tem que dar zero. Então, no mínimo, o zero está lá, porque o zero é levado no zero. E agora, uma transformação, a gente sabe que o que é uma função injetora, né? Em geral, uma função f ela é injetora se você fizer f de x igual a f de y, então a gente tem que x é y. Então, imagens iguais veio de elementos iguais. Aqui, transformação linear ser injetora, a ideia é a mesma. Dado dois vetores V1 e V2, ela é injetora se T de V1 igual a T de V2 implica V1 igual a V2. Mesma história. Só que se a gente olhar para o kernel, fica mais simples de verificar se ela é injetora. Por quê? Uma transformação linear injetora se somente se o kernel só tem o vetor nulo. Então, se você calcular o núcleo da transformação linear e tiver apenas o vetor nulo, então a transformação linear é injetora. E vale a volta também. Se ela for injetora, o núcleo só pode ter o vetor nulo. Tá bom? E o terceiro fato é que o núcleo de uma transformação linear é subespaço vetorial do domínio. Lembra? A imagem é um subespaço vetorial do contradomínio. O núcleo é um subespaço vetorial do domínio. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver uma relação importante entre a dimensão desses dois subespaços aí. Bom, considere, por exemplo, essa função aí, né, a aplicação, a mesma da anterior, a projeção de R3 para R3, dada por f de x, y, z igual a x, y, 0. A afirmação é que o núcleo é o eixo z. Bom, de fato, olha, o que é o núcleo, ou o kernel de T? De f, no nosso caso, né? É o conjunto dos vetores do domínio, então x, y, z de R3, que é o domínio, então os vetores desse lado, que ao aplicar a transformação linear, a gente obtém o vetor nulo do contradomínio, nesse caso, vetor nulo de R3. Note que isso é o x, y, z de R3, tal que x, y, z é igual a, perdão, x, y, 0 é igual a 0, 0, 0. Então, note que a gente tem x, y, z tal que o x igual a y igual a 0. Observa que o z é qualquer coisa. Isso é exatamente quem? A definição do eixo z. Né? Se a gente olhar aqui. Né? Quem são os vetores? Quem são os vetores que têm a primeira e a segunda coordenada nula? São os vetores que estão em cima desse eixo aqui. Todo vetor que está em cima desse eixo tem a primeira e a segunda coordenada nula. Tá? Um outro exemplo, olha. Determine o núcleo, né? E conclua se T é injetora, onde T é essa transformação linear aqui de R3 para R2, dada por essa expressão aqui. Então, vamos lá. Como que eu vou descobrir se T quem é o núcleo de T e se T é injetora? Então, vamos lá, olha. O que a gente pode fazer, olha? Quem é o núcleo de T? São os vetores x, y, z de R3, que ao aplicar a transformação linear, a gente vai ter o vetor nulo de R2, que é 0, 0. Olha,
Isso são os vetores x, y, z de R3, tais que, então, utilizando quem é o t de x, y, z, tá aqui a definição. Ó. Então, x menos y mais 4z, 3x mais y mais 8z é igual a 0, 0. Né? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, levar isso para o sistema. Olha, a primeira coordenada, x menos y mais 4z tem que ser 0. E a segunda coordenada, 3x mais y mais 8z, também é 0. Bom, resolver esse sistema aqui é muito prático, né? Note que o y está com o sinal trocado. Então, somando as duas equações, ó, somando as equações, a gente chega no seguinte, olha. X menos y mais 4z é 0. E somando, 4x mais 12z é 0. Então, eu já acho aqui, por exemplo, que o x vale menos 3z, né? Passa, né? 4x vai ficar menos 12z. Então, o x é menos 3z. Bom, se o x é menos 3z, substituindo aqui em cima, a gente tem menos 3z menos y mais 4z igual a 0. Então, a gente tem menos y mais z é 0, o y é igual a z. Então, olha, a gente chega ao seguinte, o kernel de T é o conjunto do x, y, z, tal que, olha, era o conjunto tal que esse vetor era o vetor nulo. Mas a gente viu que essa igualdade aqui só é satisfeita se essas duas condições forem satisfeitas. Então, a gente está com x é igual a menos 3z e y é igual a z. E o z é qualquer número real. Então, esse é o núcleo da transformação linear T. A pergunta é a seguinte. Observe, dá para a gente fazer o seguinte. Ó, kern de T é igual a menos 3z, z, z. Z pertence a R, né? E aí dá para encontrar o conjunto gerador. Ó, é gerado por quem? Coloca o z em evidência. Menos 3, 1, 1. Então, esse vetor é um vetor que está no espaço. Esse vetor é um vetor que está no espaço. Tá? Note que menos 3, 1, 1 pertence ao kernel. Então, óbvio que o kernel de T não é apenas o vetor nulo. Se ele não é apenas o vetor nulo, a transformação linear não é injetora. Tá? Então, olha, determine o núcleo e concluo que não é injetora. Olha o nosso núcleo aqui. Ó. A gente pode ver assim, gerado por menos 3, 1, 1, a gente pode ver assim. Tá? O fato é que ele não é apenas o vetor nulo. Tá ok? Bom, agora a gente vai ver o seguinte, um importante teorema que relaciona a dimensão do núcleo, a dimensão da imagem e a dimensão do domínio. Que teorema é esse? É o famoso teorema da dimensão do núcleo da imagem. Tá? Ele diz o seguinte, olha, se você tiver um espaço vetorial de dimensão finita, V, e uma transformação linear T de V em W, então a dimensão da imagem mais a dimensão do kernel é a dimensão do domínio. Tá? Então, se você tem a dimensão do domínio, você conhece, você pode saber a dimensão do núcleo da imagem através desta expressão aí. Tá? E aí a gente tem algumas informações através disso. Primeiro, se você tiver a dimensão de V igual à dimensão de W, ou seja, se ele for um operador linear, então esse teorema nos afirma que T é uma aplicação injetora se somente se é uma aplicação sobre injetora. Tá? Se tiver a mesma dimensão, se for um operador linear, ela transforma base de V em base de W. Isso é importante. Tá? Leva base em base.
Caso ela não seja um operador linear, a gente diz o seguinte, ela transforma base em base, mas pega uma base de V e leva na base da imagem, tá? Então isso é importante. E vamos ver aqui nesse exemplo como a gente consegue utilizar esse teorema, por exemplo, para facilitar as contas, tá? Determine o núcleo, a imagem, uma base do núcleo, uma base da imagem e a dimensão de cada um deles da seguinte transformação linear. T de R3 em R3. Então, é um operador linear. Então, pessoal, sempre vamos começar pelo núcleo para facilitar a conta, tá? A dica é essa, a gente começa pelo núcleo. Então, a gente sempre começa pelo núcleo para facilitar a conta, tá? Então, a gente começa pelo núcleo. Bom, então vamos lá. O que é o núcleo de T, né? O que é o kernel de T? Só relembrando, é os vetores x, y, z de R3, tal que o T de x, y, z é o vetor nulo do contradomínio, que também é R3. Então, é o conjunto dos vetores x, y, z, tal que... Então, agora eu vou substituir. Ó, quem é T de x, y? É essa expressão aqui, ó. X mais 2y menos z, y mais 2z e x mais 3y mais z é 0, 0, 0. E aí a gente pode transformar isso em um sistema, né? Então a gente vai transformar isso num sistema de equações, olha. A gente tem x mais 2y menos z igual a 0, né? Que é a primeira igualdade, esse cara igual a esse. Agora a gente tem y mais 2z igual a 0. E a gente tem a última equação, que é x mais 3y mais z igual a 0. Então, x mais 3y mais 2z igual a 0. Conferindo, x mais 3y mais z igual a 0. Então, a gente está com essas três equações aí. Então, a gente tem que resolver essas equações e encontrar a solução. Ó. Eu vou fazer na forma de matrizes, porque eu acho mais fácil. Né? Vocês podem resolver de qualquer forma, tá? 2, 1, 3, usando qualquer método. Menos 1, 2, 1, 0, 0, 0. Então, linha 3 menos linha 1, 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, 2, 0. Bom, 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 1 menos menos 1, 2. E 0 menos 0 é 0. Agora eu vou zerar esse 1 aqui. Linha 3 menos linha 2. Então, fazendo isso, fica 1, 2, menos 1, 0. 0, 1, 2, 0. Agora fica 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. Só um minuto. Pronto. Então, a gente tem o sistema então, equivalente, que é x mais 2y menos z é 0, y mais 2z é 0, e a última equação é 0 igual a 0. Então, a gente tira que o y é menos 2z. Substituindo esse valor aqui em cima, a gente tem x menos 4z menos z igual a 0. O x é menos, vai ficar 5z. Então, quem é o núcleo de T? Olha, o kernel de T são o x, y, z de R3, tal que o x é 5z
e o y é menos 2z. Ok, então eu encontrei o núcleo. Como que eu encontro uma base e a dimensão do núcleo agora? Fazendo o seguinte, olha. Primeiro eu procuro o conjunto gerador do núcleo. Quem é o nosso candidato de conjunto gerador? A gente viu que o kernel, ele é assim, né? O x é 5z, o y é menos 2z. Então, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Isso é igual ao conjunto de quem? Então, eu vou substituir. O x é 5z. O y é menos 2z. O z é z mesmo. Então, esse conjunto aqui. Só que isso, olha, é gerado por quem? Só colocar em evidência, o z é gerado por 5, menos 2 e 1. Então, o núcleo é gerado por esse vetor aí. Como o conjunto, vamos chamar de S, é unitário, né? Só tem um vetor aí. É unitário. Então, ele é LI. Não precisa nem fazer conta. Todo conjunto unitário é LI. Ou, Aldo, eu fiz as contas e encontrei dois vetores ali gerando espaço. Você tem que verificar se é LI ou não, tá? Então, ele é LI. Portanto, S é base do núcleo de T. E se S é base, qual que é a dimensão do núcleo, então? Então, a dimensão do núcleo é exatamente 1. É exatamente o número de vetores na base, tá? Então, beleza. Achei o núcleo, achei a base para o núcleo, achei a dimensão do núcleo. Show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Vou encontrar a imagem da transformação. Só que para isso, já vamos encontrar a dimensão da imagem. Note que a transformação T ela é de R3 para R3. E a gente já viu que a dimensão do núcleo é 1. Então, se a gente utilizar o teorema do núcleo e imagem, a gente tem que a dimensão da imagem de T mais a dimensão do kernel é exatamente a dimensão do domínio. Só que a dimensão de R3, a gente já viu isso nas aulas anteriores, é 3. Então, a gente descobre que a dimensão da imagem é igual a 3, que é a dimensão do núcleo, menos a dimensão do domínio, menos a dimensão do núcleo, que a gente viu que é 1. Então, dá 2. Então, a gente já sabe, olha, a dimensão da imagem é 2. Então, quantos vetores devem ter nessa base? 2 vetores. Tá, agora sim a gente vai para a imagem. Ó. Pela definição, quem é a imagem de T? É o conjunto dos T de x, y, z, tal que x, y, z pertence a R3. Ok, só que observe quem é T de x, y, z. Olhando aqui na definição, olha, T de x, y, z é x mais 2y menos z. A segunda é y mais 2z. E a terceira é x mais 3y mais z. Tal que os x, y, z são números reais, né? Então, o que eu vou fazer é utilizar esse vetor para encontrar o conjunto de gerador. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Fazer assim, olha. Vamos pegar um vetor lá na imagem, que é, no caso, x mais 2y menos z, y mais 2z e x mais 3y menos z, mais z.
né? São a imagem aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, olha. Vamos separar. Isso é x. Na segunda entrada não tem x, na terceira tem x. Mais, na primeira entrada tem 2y, na segunda tem y, na terceira tem 3y. Mais, agora o que tem z? Menos z, mais 2z, e na última é z. E isso fica x, 1, 0, 1, 2, 1, 3, z vezes menos 1, 2, 1. Então, note, eu achei um conjunto gerador da imagem. A imagem de T é gerada por esses vetores aí, ó. 1, 0, 1, 2, 1, 3, menos 1, 2, 1. Só que note, a imagem é gerada por esses três vetores. Só que a gente viu que a imagem tem dimensão 2, então isso aí não é uma base para a imagem. Então eu já achei a imagem, ó, é gerada por esse cara. Só que a imagem tem que ter dimensão 2, então a gente vai ter que jogar um vetor desse aí fora. O que a gente vai fazer? Fazer o seguinte, olha, resolver o sistema. X mais 2y menos 3z igual a 0. Y mais 2z igual a 0. X mais 3y mais z igual a 0. Só que esse sistema a gente já resolveu. A gente já resolveu esse sistema aqui, ó, na hora de encontrar o núcleo. E a solução que a gente achou foi x igual a 5z, y igual a menos z, perdão, menos 2z, e o z era qualquer número real. Né, olha? Exatamente isso. Então, isso aqui está me falando que o vetor menos 1, que é o vetor que o z está acompanhando, menos 1, 2, 1, é combinação linear dos vetores 1, 0, 1 e 2, 1, 3. Então, como esse vetor ele já é combinação linear dos outros dois, a gente vai jogar ele fora. E aí a gente tem uma base da imagem de T. Quem é essa base? Vamos chamar de alfa. É gerada por 1, 0, 1 e 2, 1, 3. Agora sim, dimensão da imagem é 2. Então está tudo certinho. Então a imagem ela é gerada por esses três vetores, mas na verdade só precisa desses dois. Então a gente pode escrever também isso. A imagem de T é gerada por esses dois vetores. Ó. Tá? Então, quem é a imagem de T? É o conjunto gerado por esses dois vetores. Quem é uma base da imagem? Alfa. Qual é a dimensão da imagem? A gente já tinha visto pelo teorema do núcleo da imagem que a dimensão é 2. Tá? Então, assim que a gente encontra o núcleo e a imagem de um espaço vetorial. Tá bom? Bom, então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre matriz de uma transformação linear, que é associar a transformação linear a uma matriz. Tá? E através dessa matriz a gente vai ter mais algumas propriedades interessantes das transformações lineares. Tá joia? Um abraço, bons estudos, até a próxima.